professores, educadores e todos vocês que, como eu, são comprometidos com a educação. E mais do que isso, são apaixonados pela criatividade. Então, você está preparado? Vamos lá, vamos começar a nossa aula número 4. Deixa eu passar aqui para outra câmera. Planejando aulas criativas. Gente, estamos então começando a nossa videoaula número 4, que fala sobre o planejamento das nossas aulas criativas. Como colocar em prática aquilo tudo que a gente está aprendendo na estruturação de uma aula. Nós, na aula passada, falamos muito de um fator fundamental para o desenvolvimento da criatividade, que são os ambientes. E aprendemos bastante como configurar os ambientes, os materiais na sala de aula para promover essas relações criativas. E hoje nós vamos começar a entrar na estrutura da aula e falar um pouquinho em como nós planejamos as aulas para as crianças, para que elas possam potencializar, desenvolver a criatividade. Então, vamos botar de novo o slide, deixa eu entrar aqui no slide que eu gosto de aparecer junto. Oi, olha aqui. Oi, pessoal. Estamos aqui. Max, por onde começa essa caminhada? Eu acho que essa caminhada começa a partir de uma ideia de um querido amigo meu, que eu trago em muitas aulas e acho o trabalho dele fundamental e importante para a educação, que é o Rubinho. E ele nos dá o pontapé inicial para a gente falar em planejamento e em planejamento das atividades criativas dentro da sala de aula. Nós já vimos, principalmente na aula 3, com o estudo do BEST, que as atividades criativas, elas não estão separadas do conhecimento, muito pelo contrário. Para que elas funcionem, para que elas possam dar resultado, elas têm que estar coladas com o conhecimento. Foi isso que fez a memória e a repetição fazerem sucesso no século passado, no século XX e no final do século XIX. Então, o desafio do século XXI é a gente botar as competências novas, a criatividade, a inovação. Mas nós sabemos que na escola essas competências só se desenvolvem quando a gente efetivamente conecta elas com o conhecimento. Por isso que é comum se dizer que uma criança antes, o Piaget falava muito disso no seu trabalho sobre estudo da criatividade, que até está colocado num livro muito legal do Mário Sérgio. Deixa eu ver se eu tenho esse livro. Eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu botar a tela cheia, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Está lá na nossa bibliografia, mas é um livro muito legal, que traz as diversas visões da criatividade. Ele foi organizado por um amigo querido, uma pessoa que eu adoro, que é o professor Mário Sérgio Vasconcelos, né? Um grande especialista, foi reitor lá em São Paulo, uma pessoa maravilhosa. E esse livro, ele traz dentro dele um artigo do Piaget que fala sobre a criatividade e sobre essa ideia de que a criança vai se tornando criativa à medida que ela vai absorvendo conhecimentos matrizes sobre uma determinada área e confrontando eles com a sua imaginação, com a sua curiosidade, com a sua fantasia, com os seus pensamentos lúdicos. Então, a criatividade plena vai se estabelecendo aos 11, aos 12, aos 13, aos 14, quando a gente tem conhecimento matriz. É aquilo que a gente até já falou. Einstein foi um físico criativo que conhecia a física básica. Miró dominou os signos criativos da pintura porque ele se formou efetivamente na pintura clássica antes de fazer a pintura moderna. Então, notem, isso é muito importante a gente compreender. E Rubem Alves nos diz o primeiro passo para a gente trabalhar a criatividade na escola. Max, que passo é esse? Ele diz assim, uma ideia a ser explorada. Para educar bem-te-vi, preciso gostar de bem-te-vi. Respeitar seu gosto. Não ter projetado de transformar em urubu. Um bem-te-vi sempre será um urubu de segunda categoria. Marcos, o que ele quer dizer com isso nesse pensamento? Que a gente não norteia um processo de ensino em cima do conhecimento e sim em cima das pessoas que aprendem. E quando a gente pensa no pensar criativo, no desenvolvimento da criatividade, essa é a primeira norma ou o primeiro passo a ser tomado. A gente tem que conhecer o público, as pessoas que estão ali, a forma com que elas se relacionam.
a forma com que elas aprendem, a cultura que elas estão inseridas, as tecnologias que elas usam, para que a gente possa efetivamente planejar algo para elas, para a realidade delas. A criatividade não molda as pessoas, a criatividade potencializa as qualidades das pessoas. Então, a partir desse pensamento do nosso amigo, a gente começa a andar aqui na nossa estrada para entender um pouco sobre o planejamento dentro das salas de aula que queiram desenvolver a criatividade. E Freire, eu acho que complementa essa ideia que a gente viu há minutos atrás no Rubinho, quando ele fala, é nesse sentido que se impõe a mim escutar o educando. Em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar com ele. E aqui tem dois conceitos importantes. Primeiro, a ideia da incompetência provisória. Todos nós somos incompetentes em muitas coisas, em muitos saberes. Mas, para aqueles que querem aprender, a competência é sempre provisória. Eu ainda não sei. Eu ainda não aprendi. Não existe aquela ideia de que o ser humano não aprende, todos aprendem. A questão é como eu chego nessa aprendizagem. E Freire, como Rubinho, de formas bem diferentes, um mais poético, um menos poético, vem nos colocar o quê? A ideia que o planejamento de uma atividade que desenvolva a crítica, a liberdade, o protagonismo, parte da gente conhecer bem e de ouvir bastante as crianças e jovens que trabalham com a gente. Isso é interessante porque quando eu desenvolvi o meu trabalho de criatividade na Universidade da Europa, uma das primeiras coisas que foram importantes para mim foi fazer muito diagnóstico, aprender muito sobre a realidade, dar algumas aulas para as crianças, para os professores, para que eu comece a entender os sentidos que cruzam dentro da história de cada um, para que a gente possa criar uma comunicação plena, porque afinal, já não é de hoje, isso está aí no nosso material o tempo todo, o grande paradigma da educação é o paradigma da comunicação. E professor Max, vamos continuar aqui a nossa andança. E qual é a matriz desse planejamento criativo? Como é que eu estruturo? Quais são os passos? E eu coloquei aqui alguns passos que tem a ver muito com também aquele trabalho e a metodologia que eu acredito. Então, a primeira coisa, as atividades criativas têm que provocar o que nós chamamos de curiosidade crítica. O que é isso, professor Max? É provocar nos alunos, gente, a liberdade do pensar, do agir, propor ideias que eles vão trabalhando, fazer boas perguntas para puxar deles os conhecimentos que eles querem. Então, trabalhar a curiosidade crítica, que é uma curiosidade construtiva. Eu não fico só, como é que é isso, como é que é aquilo. Não, eu vou procurar, eu vou buscar, eu vou agir, eu vou trabalhar. E sempre ação, reflexão. E para isso o trabalho em grupo, a discussão, essa foto que está aqui do nosso lado mostra um pouco isso, são muito importantes. Segundo, não se trabalha planejamento criativo se a gente não tiver formação. Então é importante que a gente faça práticas, ou se você trabalha com professores, trabalhe práticas que valorizem a curiosidade. O jogo curioso é um jogo criativo. O jogo que faz a gente ficar curioso, que faz a gente agir, que faz a gente reagir, se torna um jogo criativo. E os jogos criativos também têm que ser vividos pelos professores. Porque nós, gente, não tivemos essa formação na nossa matriz. Na nossa época, ou pelo menos a maioria de nós, que tem de 30 anos para mais, teve a sua formação onde a criatividade estava lá trancadinha na sala de artes. E hoje nós temos que colocá-la no processo da nossa sala de aula. Iniciar com uma boa pergunta, provocar os alunos na busca, para daí introduzir o conhecimento e a partir do conhecimento buscar novas fórmulas, tentar novas ações com aqueles conhecimentos, procurar simulações, pesquisas e novas ideias. A terceira coisa fundamental é a base que se sustenta a ação criativa. Qual é a base, Max? Primeiro, através da ludicidade, do jogo, da brincadeira, a criatividade se desenvolve a partir disso. Segundo, o movimento. A ideia de salas paradas, estanques, a gente viu na aula passada,
que não levam em conta o movimento não ajudam no poder criador. A ideia de estar parado, de estar sentado ou de estar imóvel frente ao conhecimento não ajuda as crianças dessa era a aprender. Então, colocá-las em movimento, salas com menos cadeiras e mesas e mais espaços de convivência, espaços onde essas coisas se articulem, promovendo o movimento a todo momento. Outra coisa importante do movimento, para essa geração é necessário que a gente aumente na escola os momentos que a gente trabalha o movimento, as atividades que incluam o movimento, como na educação física e como nas nossas aulas regulares. Por quê, Max? Porque isso é importante para que essa geração canalize as energias, canalize a sua agressividade latente, como a gente já viu em outras aulas. E, muito importante para a matriz desse planejamento, é uma sintonia entre o trabalho docente, as buscas da comunidade e dos educandos. Ou seja, criar uma sintonia entre esta relação da aprendizagem e as buscas das comunidades. Como eu sempre digo, a escola é um bem cultural. E se ela é um bem cultural, ela é um bem que está arraigado às suas comunidades. O Wig dizia que cada sala de aula é um micro-universo cultural diferente. E que coisas que funcionam numa podem não funcionar na sala de aula do lado. Por quê, Max? Porque quando as pessoas estão aprendendo, elas criam microculturas, ou seja, ambientes fechados, onde a relação específica daqueles seres cria uma relação de aprendizagem que é única, que só se facilita para aquele momento. E, Max, como é que a gente compreende isso? Primeiro, compreendendo quem são essas crianças, quais são as qualidades delas que nós podemos botar em ação nos nossos jogos, nas nossas atividades criativas. Então, Max, que ser é esse? Ele tem 4 mãos? Parece que ele tem 4 mãos. Esse ser, primeiro, ele é multifacetado. O que é isso? Ele se adapta mais fácil às coisas. Muitas facetas. Fácil adaptação. Segundo, ele é interagente e interativo. O que é isso? Ele quer fazer. Ele quer agir, ele quer se pôr em movimento, ele quer pensar, no mínimo, mexendo os dedos num teclado, ou seja, ele precisa de ação. Então, interagente, Max, qual é a diferença entre interagente e interativo? Isso eu acho que é importante para nós realçarmos aqui no nosso trabalho, no que nós estamos fazendo. Max, qual é a diferença entre essas duas coisas? Primeiro, interagente. Interagente é aquele que é interativo, mas propõe coisas. Ele não só interage, ele cria coisas. A ideia da agência, de agir, de tomar agência do seu destino, tem a ver um pouco com a sociologia da educação. E segundo, a ideia do interativo. Aí sim, de estar se relacionando o tempo todo. A terceira coisa, ele é multimediático. Ele se adapta a qualquer mídia. Você pode trabalhar qualquer tipo de mídia que ele se adapta. Seja o watch relógio, seja o celular, seja o laptop, seja a mídia, o som que você trouxer, ele vai se adaptar. Quarta coisa, isso é muito importante. Essas crianças hoje carregam muita informação. Bem mais informação do que nós tínhamos acesso. Ah, mas eu não concordo com isso. Calma, pensem. A referência de informação da nossa geração era uma coisa chamada enciclopédia. A enciclopédia, em média, tinha 10 a 12 volumes de 1000 páginas cada um. Ou seja, a referência de conhecimento da nossa geração podia ser quantificado. 12.000 páginas, 15.000 páginas. Quantas páginas hoje essa geração está submetida sobre qualquer assunto? Eu diria para vocês que elas estão submetidas a 15.000 páginas sobre um tema só. Digite a palavra água e vejam quantas páginas vão abrir no seu Google com informações diferentes. Então, é muito importante saber que eles têm muita informação. Mas como eles vivem num mundo muito pulverizado de informações, eles têm pequenos flashes. Eles não têm profundidade. Eles vão pegando múltiplas coisas. Isso às vezes é bom e ruim. É bom porque eles conseguem ter uma visão global maior do que nós tínhamos? Sim. É ruim porque eles se acham especialistas de coisas que eles só leram a bula? Também. Então a gente tem que saber lidar com esse conhecimento que às vezes eles têm mais informação, mas não significa mais conhecimento. Outra coisa muito legal é que eles processam mais do que a gente. Eles processam a informação mais rápido.
eles têm mais acúmulo de informação do que nós tínhamos hoje. Uma criança hoje de 4 anos está sujeita a um nível de informação que uma criança de 12 tinha 30 anos atrás, vocês compreendem? É muita informação. Então, eles acabam tendo que ter uma capacidade de processamento maior. E essa capacidade de processamento acaba fazendo julgamentos muito rápidos sobre assuntos. Por isso, de uma certa forma, eles discutem muito, eles acabam indo especificamente para tópicos que às vezes a gente não domina, porque eles têm essa capacidade de aprofundar algo. Porém, a gente tem que cuidar com a contextualização. Por quê, Max? Porque muitas vezes eles sabem um assunto, ouviram na internet, viram o youtuber, viram um vídeo, sabem ali o conhecimento específico, mas a contextualização daquele conhecimento dentro da vida, das pessoas, da realidade, isso depende da nossa experiência. Então aí a escola tem um fator fundamental. Não adianta só ter mais informação, mais processamento e mais acúmulo se eu não tiver as experiências necessárias. E hoje essas crianças têm muita informação, muito acúmulo, mas às vezes têm poucas experiências. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje na nossa aula lá mais no final, em que eu vou propor uma atividade aqui mesmo na nossa videoaula, que tem sido pedida para mim nos grupos. E Max, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual é a última? Eles não têm medo de manipular qualquer dispositivo, por sinal, às vezes, nossa mãe tem pai que me diz, eles jogam as coisas de qualquer lado, o meu filho já quebrou meu cabo de microfone umas 10 vezes, o jeito que eles manipulam as máquinas. Por quê, Max? Porque no mundo deles as máquinas são mais descartáveis, o acesso a elas é às vezes mais rápido, mais simplificado do que era no nosso. A minha geração, eu escrevi um livro sobre informática educativa, lá no início dos anos 2000, e foi fruto de uma pesquisa que eu fiz na virada do século, dos anos de 1900, né, do século XX para o século XXI, já estou trocando tudo, século XX para o século XXI, lá no fim dos anos de 1990, início dos anos 2000, eu escrevi um livro sobre informática educativa e ele trabalhava os aspectos psicopedagógicos que acontecem, as dificuldades, os receios que acontecem na relação à distância da aprendizagem. E um dos aspectos importantes, naquela época, hoje já não, era chamado, deixa eu botar a tela cheia que eu gosto de olhar os olhos, era chamado de tecnofobia. O que é isso, professor Max? É o nosso medo de mexer com as máquinas. Max, e por que isso acontece? Porque nós somos fruto de uma geração onde as máquinas eram muito caras, que os pais tinham muito receio de deixar a gente mexer na televisão, e não estou nem falando do controle remoto, estou falando de lá apertar mesmo, de mexer num aparelho de som, de mexer em algum eletrodoméstico, porque eles eram muito caros na relação da vida de um classe média baixa, classes mais baixas, ou seja, os bens eram caros, as máquinas eram consideradas muito caras. Então, a gente desenvolveu uma coisa chamada tecnofobia, que não mexe aqui, não toca ali, cuidado ali. Hoje, essas crianças nascem sem isso. Por quê, Max? Porque elas, desde o início, elas são intermediadas por tecnologia. Uma criança nasce e quando ela chega em casa, no berço dela, já tem quase um PlayStation rodando. É coisa que pisca, é luz para isso. Se ela solta um peidinho, acende uma luz. Se ela vira para o lado, acende outra luz. Ou seja, ela está mediada por muitas tecnologias. Então, elas não têm medo de mexer com os equipamentos e a gente tem que aproveitar isso para trabalhar com eles. Max, essa é a característica do ser? Sim, é para esses caras que nós vamos planejar. É para esses caras que nós vamos estruturar a nossa aula. Então a nossa aula tem que ser multifacetada, tem que propor a interação, tem que usar mídias, tem que propor formas de pesquisa, de informação e, claro, tem que possibilitar que eles usem as ferramentas do seu tempo para produzir autoria, para produzir coisas, para produzir a criatividade. Marques, mas continuando aqui no nosso PPT, vamos que eu falo, nossa mãe, depois vocês não me aguentam. Max, e qual é a minha postura para trabalhar a criatividade nesse ambiente? Então, estamos falando do planejamento, falamos das crianças, e qual é a postura do educador nesse planejamento? Eu acho que a postura vem da ideia do mediador de aprendizagem.
Sim. O que é o mediador de aprendizagem, Max? Tem um cara que eu gosto muito, é da antiga, o nome dele é Kaká. Não é jogador de futebol, não. É o Carl Roger, um grande educador humanista. E ele nos introduz a ideia do mediador de aprendizagem. Ele diz que haverá um tempo em que o professor não será mais o dono do saber. E que nós teremos que ter uma relação diferente com nossos alunos. E nesse momento nós nos transformaremos em professores mediadores. Todo mundo já ouviu falar disso. E eu digo que o professor mediador nesse século, neste momento, e principalmente o professor mediador que queira promover a criatividade, a cooperação, o uso das tecnologias, ou seja, que possa ser essa mola propulsora para o futuro, ele tem que promover algumas coisas na sua sala de aula. E o que é, professor Max? Está aqui no nosso textinho. O mediador da aprendizagem é o responsável pela criação de um ambiente amigável, informal, motivador. E olha como a gente sempre na nossa aula tenta brincar, tenta sorrir, e bota música, e bota brincadeira, e bota vídeo. Para quê? Para criar esse ambiente como um diálogo dentro da sua realidade educacional, também feito aqui na nossa realidade online. Não é a distância que nos separa, vocês sabem disso. Claro, baseado no respeito mútuo e em práticas colaborativas e cooperativas. A colaboração potencializa ela potencializa a criação. Como assim, professor Marcos? Sim, quando eu estou colaborando, eu me sinto aceito, respeitado, eu me sinto útil, eu me sinto produtivo. E todas essas sensações, eu me sinto apoiado. E todas essas sensações vão dando a potencialidade do meu cérebro se sentir mais tranquilo para criar. E mais, o que mais eu tenho que colocar dentro de mim para começar esse planejamento? Promover um espaço no qual educadores se sintam acolhidos, aceitos e confiantes para realizar as atividades de classe sem temer o erro, rejeição ou exclusão. Nós falamos disso na aula passada, quando a gente falou do Piaget, a questão do erro e do acerto. É isso. Promover um ambiente onde eles vão se construindo. A criatividade, não existe certo ou errado. Existem experiências que produzem consequências dentro da gente. O certo e errado cada vez se torna menos absoluto. A gente tem visto isso. Aí na bibliografia até eu sugiro bastante coisas do Bauman que fala desse mundo fluido que a gente vive, que é pós-modernidade, que é um momento de fluidez. E nesse momento de fluidez, o certo, não é que não exista o certo e errado, mas existe hoje um meio de navegação entre certo e errado. E quanto mais eu puder navegar entre eles, eu consigo potencializar novas ideias. E isso é fundamental quando a gente quer promover o ensino criativo. E Max, vamos aí para a prática desse planejamento, pensar um pouquinho mais em algumas ações e algumas ideias que a gente possa colocar em prática. E eu acho que a maior lição do nosso planejamento criativo, deixa eu arrumar aqui, que senão vocês não veem a coisinha que é importante. Deixa eu subir aqui. Tô aqui em cima já, pessoal, tô aqui, oi. Eu acho que aqui nós temos algumas coisas importantes que a gente deve levar em consideração para fazer esse tal planejamento criativo na escola. E eu parto do princípio de duas metáforas. Como assim, professor Max? Eu parto do princípio de duas metáforas que eu gosto muito. A ideia do efeito eletrocardiograma e a ideia da ponta do iceberg. Que é isso, professor Max? Quando a gente faz um planejamento criativo para essa geração que a gente acabou de ver, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é a intensidade das atividades e o tempo que elas tomam dentro das relações. O que quer dizer isso, professor Max? Que a atenção, que é fundamental, que a concentração, que é fundamental para que a gente absorva o conteúdo e desenvolva a criatividade, elas têm um tempo limitado para essas crianças.
Então é necessário que a gente crie atividades que vão mudando constantemente de intensidade e de tempo. Como assim, professor Max? Para trabalhar a criatividade, não adianta hoje nós vamos fazer dança o dia inteiro. Como nós vamos ver numa aula aqui, danças, etc. Maravilha! Não, não é bom. Por quê, Max? Porque para potenciar a criatividade eu tenho que ir intercalando atividades. E com intensidades diferentes. Isso é fundamental para o planejamento criativo. Hoje é o dia da pintura. Não, hoje tem pintura, a gente assiste um vídeo, a gente cria um texto, a gente faz um recorte, a gente responde uma pergunta, vocês compreendem? Eu vou trabalhando intensidades diferentes. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma geração que tem um foco muito forte. A gente viu agora, pega mais informação, tem mais acúmulo, mas tem um problema, porque tudo tem problema. Toda moeda tem dois lados. Como assim, professor Max? Qual é o problema dessa geração? Não é problema, eles absorvem muito. Mas como eles têm muitas hipóteses, eles não ficam muito tempo em nada. Nós chamamos isso de atenção fragmentada. Eles são mais atentos do que a gente até, mas por um tempo pequeno. Então, nós temos que trabalhar as atividades a partir disso, intercalando multimeios, intercalando atividades, intercalando experiências. Lembra que a gente falou da aula passada? Valorizando os diferentes perfis, circulando pela sala de aula, nos cantinhos diferentes. Max, mas isso a cada mês? Não, isso é a cada 1 hora, a cada 2 horas, a cada dia de aula, nós temos essas intensidades que vão trocando dependendo de cada criança a cada tempo. Crianças bem pequenas, elas suportam uma tarefa 5, 6 minutos. Crianças já de 7, 8, 10 anos, 10 minutos, 12. Pré-adolescentes, 15 minutos, ou seja, e a partir daí nós temos que ir trocando a tarefa. Não é o conteúdo. Um conteúdo, às vezes nós vamos trabalhar uma unidade, 1, 2 aulas, mas é os tipos de tarefas que a gente usa para trabalhar estas unidades. Estão entendendo o que eu estou falando aí, gente? Max, e qual é o segundo efeito, qual é a segunda coisa importante para a gente estruturar o planejamento das nossas aulas criativas? Então é importante aqui, sintetizando o nosso efeito eletrocardiograma, é que se a gente trabalha demais uma mesma atividade, eu vou cansando a criança, eu vou perdendo a atenção e o potencial criativo cai e ela vai repetindo fórmulas. Então é importante que a gente consiga fazer essa atividade circular, essas atividades no planejamento serem intercaladas. Quanto mais fizer isso, mais as atividades vão potencializando a nossa atividade, ou seja, a criatividade. E aí entramos na segunda parte do nosso planejamento, aí, das ideias, das metáforas, que é a ponta do iceberg. Os meus alunos brincam das faculdades presenciais e dizem que isso aí é o efeito Titanic. A aula vai bater no iceberg e afundar. Talvez. Mas a ideia aqui é entender que não se desenvolve a criatividade fazendo só jogos criativos, não se desenvolve a leitura só lendo, não se desenvolve a matemática só fazendo contas, vocês compreendem? A ideia aqui é que a gente compreenda que um conhecimento, para ser desenvolvido, ele precisa de uma estrutura de ações que vão suportá-lo. O que a gente vê é a pontinha lá do iceberg. Mas o que o sustenta, é um corpo enorme por baixo. Então, aqui nas atividades criativas, o que sustenta o iceberg da criatividade, a pontinha lá de cima? Os jogos de atenção, de concentração, os jogos do movimento, a ludicidade, a curiosidade, as atividades complementarem, os estímulos sonoros, as experiências e os passeios. Vocês compreendem? Eles vão estruturando, dando base, dando sustentáculo para que esse nosso iceberg possa ficar bonitão lá. Ou seja, nós vamos trabalhando isso. Então, quando eu penso em planejamento criativo, eu não posso pensar, eu vou fazer só atividades criativas. Não, eu tenho que sustentá-lo. Por exemplo, se eu não desenvolver a atenção e a concentração através de atividades de respiração, aquelas que a gente está vendo e vai ver muitas outras ainda durante a aula, nós não vamos conseguir a atenção e a concentração necessária, por exemplo, para escrever um texto criativo.
para fazer uma peça, para fazer um vídeo, para tentar resolver um problema matemático de outra forma, vocês compreendem? Então as atenções são fundamentais para dar sustentáculo ao nosso iceberg. Então notem, é um conjunto de coisas que vai fazer o ser criativo. E esse conjunto de coisas tem a ver com essa quantidade de ações que a gente está vendo durante o nosso curso e muitas outras que vocês vão aprender se apropriando da literatura que nós estamos aí colocando à disposição de todos os meus queridos Max. Então, o planejamento criativo. Max, como é que eu faço planejamento da minha aula? Lembra dessas duas coisinhas aqui, não esquece. Então, efeito eletrocardiograma. Atividades que vão se sucedendo com tempos curtos e com intensidades diferentes. Por quê, Max? Como eu falei antes. Quando a atividade pode ser o que for, é sempre a mesma. No eletrocardiograma ela seria assim, ó. O que quer dizer isso? Que o cara morreu. Ou seja, Max, o aluno morre? Não. Nós estamos falando da atenção aqui, ó. Mas quantas atividades? Quando o eletrocardiograma está assim, ó. O cara tá bombando, tá vivão. Então, trabalhar essa ideia de manter o aluno vivo. E segundo, a ideia do nosso ponta do iceberg, né? Se eu sei tudo que tem embaixo, eu não faria que nem o Titanic, bateria nele, eu desviaria, porque saberia que não é só uma ponta de gelo, mas é uma quantidade de coisas. Aqueles que batem contra o iceberg é aqueles que às vezes até conseguem alcançar o objetivo, mas não sabem como o fizeram. Então é muito importante que a gente estruture a nossa aula, estruture o nosso iceberg, para que a criatividade possa aparecer linda, como está aparecendo aqui no nosso iceberg, aqui, coisa mais bonita. Para terminar, então, vamos para o nosso pensamento final, professor Max. E com quem tu te despede na aula de hoje? Eu me despeço. Nossa, professor Max, tu tá horrível hoje. Eu me despeço de vocês com o pensamento de um cara que eu gosto muito, Pierre Levy, um cara da nova era, que nos propõe aí coisas novas, um autor que ainda está vivo, autor de muitos livros importantes no início dos anos 2000, Cybermundo, que nos colocou, nos estruturou em termos de pensamento e de filosofia, como a gente se relaciona com essa geração e com os conhecimentos desse século. E ele nos traz, nesse livro mesmo, Cybercultura, do ano 2000, ele nos traz um pensamento que define a relação da escola com o conhecimento e que define um pouco a maneira com que a gente se relaciona com o nosso planejar. Ele diz, as metáforas centrais da relação com o saber são hoje, portanto, a navegação e o surf, que impliquem uma capacidade de enfrentar ondas, redemoinhos, as correntes e os ventos contrários, em uma extensão plana, sem fronteiras e em constantes mudanças. Professor Max, o que ele está dizendo para nós com isso, professor Max? Ele está nos dizendo que as metáforas da relação de saber saem da ideia do acúmulo, das certezas, do lugar onde ele está posto lá, imutável, como a enciclopédia na estande, e passa por uma ideia que nos propõe navegar, surfar, andar pelo conhecimento. E esse lugar que nos permite andar pelo conhecimento nesse século não é mais um lugar linear, contido, que eu posso agarrar na minha mão, vocês compreendem? Não, esse lugar é um lugar sem fronteiras, com extensão plana e em constante mudanças, Max. Que lugar é esse, Max? A internet. O lugar onde as pessoas estão lá buscando conhecimentos, sem fronteira, em constante mudança. Nós estamos falando aqui, centenas de artigos estão sendo colocados lá, centenas de vídeos estão sendo colocados lá, que nos propõe uma visão diferente do que a gente já sabe. E claro que nesse lugar, ele não é um lugar estabelecido como um livro, como um papel que vai ficar para sempre na estande. Ele é um lugar flutuante, ele é um lugar de redemoinhos, ele é um lugar de tempestades, ele é um lugar de ondas gigantes e às vezes
de um mar bem calminho. Portanto, nós educadores temos que ajudar os nossos alunos a navegar e a surfar mais pelo conhecimento, ajudando eles a estarem seguros para enfrentar o inusitado, o imprevisto, aquilo que a gente não pode pensar. E para isso, a melhor forma de enfrentar tudo isso, só tem uma, né? O que, professor Max? O pensar criativo. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de planejamento. Os textos, as atividades vão deixar isso tudo bem claro. E claro, os nossos encontros vão continuar acontecendo e lá nós podemos debater mais como fazer um planejamento criativo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!